Queima em nós, Senhor. Não nos deixe distanciar daquilo que o Senhor planejou para nós. Nosso chamado vocacional, nosso serviço a essa terra. Que essa tua voz inconfundível esteja sempre latente nos nossos ouvidos. Que nós sejamos incompreendidos para esse mundo, mas conscientes da sua vontade, conscientes para a vontade eterna. Nos faça olhar para Ti, nos faça minimizar as dificuldades diárias, em prol do Teu cumprimento na nossa história. Escreve a Tua história através de nós, Senhor. Escreve a Tua história. Escreve a Tua história através de nós. Em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Mateus capítulo 6, 19. Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam, roubam, mas ajuntai para vocês outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, texto clássico de Jesus para nós, e um dos maiores discursos, um dos mais duros discursos do Novo Testamento. Porque nossa tendência humana é acumular. Repetir, nossa tendência humana é acumular, é ter mais do que a gente precisa, é sempre ter mais do que a gente precisa. E fazer essa ótica para nós mesmos, encarar com essa verdade, com essa sinceridade, não é tão simples, é um baita desafio. E eu tenho pensado que não é um chamado a ser paupérrimo, como Francisco de Assis fez. Talvez Deus colocou isso no coração dele para ser um sinal escatológico para nós, mas não significa que você tem que necessariamente, talvez tenha, mas não necessariamente andar com uma roupa pior do que as outras, uma bata marrom com um negócio amarrado, os franciscanos, para comunicar que você é pobre. Eu tento olhar para esses textos como uma junção. Quando você pega, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela trata isso aqui como um bloco, ou seja, ela fala sobre o tesouro no céu, os olhos, que são luz para o corpo, e adoração aos dois senhores dentro do mesmo texto, porque ela sabe que para a gente não acumular, a gente vai ter que tratar o olho, e se a gente não tratar o olho, a gente vai ter dois senhores, é um bloco só, né? Irmãos, eu creio que Deus está disposto a nos dar tudo o que a gente estiver disposto a entregar para Ele de novo. E se a gente não estiver disposto a entregar, possivelmente não seremos confiados a riquezas que provém dele.
Pode ser que a gente tenha outras riquezas que não provém dele. Mas do que provém dele, eu acho que ele está disposto a nos dar tudo que a gente estiver disposto a colocar diante dele de novo. E isso é um baita desafio para nós. Nós, como comunidade, temos necessidades, como todos, ou como todas as comunidades. Vivemos e administramos tudo que fazemos aqui com os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Não tratamos o dízimo como uma lei, tratamos o dízimo como um valor, como um princípio. E se você acredita no que a gente está fazendo, nós possibilitamos você participar do que a gente está construindo nessa cidade, em serviço a essa cidade. Se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, coloque aqui para a gente. Alex, por favor. No final, pode lá atrás, deixa com o Tiago, que nos administra economicamente. Um dos que administra a comunidade, né, economicamente. Temos algumas pessoas aí à frente. Lidar com mamon nem sempre é bom em mais de um, né? Então a gente não deixa também só com uma pessoa. Hoje tem o Bruno, a Lídia, o Tiago e a Priscila. São 4 pessoas que habilitam toda a parte econômica. Tudo que entra, eles administram. Nosso caixa é aberto, ou seja, se você contribui, é membro da comunidade, você pode participar, saber com o que está sendo gasto. Então, não tem nenhum interesse escuso no nosso serviço. Deixa eu só diminuir um pouquinho esse ventilador aqui, senão eu não consigo. Bom, estamos numa construção. Nós estamos falando há algumas semanas sobre uma linha do tempo, um panorama bíblico. Nós vamos olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos pensar os principais fatos históricos das Escrituras para que você, a qualquer tempo, alguém te questione algo e você tenha uma noção do que está sendo falado, em qual tempo aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu. Ou seja, alguns já dizem que nosso serviço tem muito de ensino, né? Então a pessoa às vezes fala assim, puxa, mas é um culto ou é uma escola bíblica? Mais ou menos as duas coisas. Porque a gente acredita que a centralidade nas Escrituras é a centralidade do culto. Nós não podemos estar aqui falando de bom testemunho apenas sem a centralidade nas Escrituras. Então isso não seria um culto. O culto a Deus demanda uma centralidade nas Escrituras. Por isso, uma base um pouco maior de ensino. E também pela característica comunitária. A comunidade tem isso na sua veia. Sexta-feira agora tivemos uma reunião com a parte da comunicação, né? Eu, a Juliana, a Pimenta, a Pri, o Daniel. Cadê o Daniel? Daniel. E aí saímos de lá meio piradão assim, né? Mas porque é algo que estamos colocando tudo diante dele nas Escrituras e às vezes a gente é inflamado pelas Escrituras. Bom, a gente está começamos lá em Gênesis, fizemos uma linha histórica e começamos os 3 primeiros fatos de Gênesis, criação, queda e redenção. Na semana passada falamos de Noé e o dilúvio, aliança noética, ou seja, a primeira intervenção de Deus na terra. É interessante você perceber que a maldade humana tem limite. E Deus, inclusive para Deus, a maldade humana também tem limite. A história de Noé é mais ou menos isso. Deus chegou ao ponto de esgotar-se com a maldade humana. E ele interviu na terra com um dilúvio, né? Com um juízo sobre toda a raça humana por causa do nível da maldade que subiu sobre ele. Significa que Deus não está omisso à maldade humana, tá, pessoal? Quando você olha na internet, eu estou muito chocado. Essa semana eu vi uma reportagem sobre uma nova droga que chegou no Brasil, chamada Apocalipse. Vocês já viram isso? Parece com a cocaína, só que ela é mais forte do que o crack.
e a pessoa desperta o canibalismo. A pessoa começa a comer a outra pessoa. Então algumas pessoas já conseguiram filmar pessoas em crise dessa droga e comendo pedaços do outro ser humano. Pedaços. Canibalismo é aguçado. A pessoa come a outra viva. Inclusive foi no metrô, a pessoa filmando, a pessoa estava em crise e começou a mastigar a outra pessoa e arrancar pedaços mesmo. Essa droga, ela mata bem rapidamente, tipo 7 dias, num êxtase forte da droga, ela vem a óbito, né? É um The Walking Dead, tá, pessoal? Real. Nós temos falado isso há alguns anos, né? Nós estamos vivendo um The Walking Dead, porque as pessoas não sabem de onde veio, não sabem para onde vai, não tem sentido da vida, o que ela sabe é que ela tem que devorar o outro. E agora, de fato, devorando o outro. E meu coração foi entristecido no momento que eu testemunhei isso e pacificado quando eu lembrei de Noé, porque a maldade humana tem limite e Deus não está omisso, nunca esteve. Em a qualquer momento ele pode intervir, como eu creio que ele já está intervindo, mediante nossa política, nossa segurança, e a mão dele, sobretudo, pode intervir a qualquer tempo. Qual que é o último estágio de intervenção divina que aguardamos? A volta de Jesus. Porque aí sim as coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares, nós teremos um senso de ser totalitário, um senso de realização, de plenitude, como nunca antes experimentamos. Vida eterna. Uau! E para aqueles que não estarão condenados à vida eterna sem Deus, que é pior do que a morte, né? Deus não está omisso. Deus continua sendo soberano e juiz. O trono de Deus é amparado por 2 principais pilares, justiça e misericórdia. Ou seja, ele não está omisso. Graças a Deus, ele não está omisso. Hoje, vamos falar de uma outra importante etapa da vida, da história de Deus com o homem, chamado Babel. Gênesis 11. Pessoal, como já falamos, tudo começa em Gênesis. É impossível você entender qualquer parte da Bíblia sem entender Gênesis. Alguns contam que Gênesis é uma obra literária comum a vários povos, né? E que ela não necessariamente é um livro divino. Alguns teólogos liberais utilizam essa figura para retratar que várias culturas têm o Gênesis, muito parecido com o nosso Gênesis. Né? Eu creio que possivelmente mais de uma cultura tenha, mas não necessariamente não foi inspirado por Deus. Eu quero crer, e tenho o porquê fazer isso, que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, é inspirada por Deus, mesmo que contenha a história de pessoas e histórias negativas. Deus é tão bom que deixou exemplos negativos para nós aqui, ensinos inspirativos, né, da mão divina. Hoje é Gênesis 11, criação, queda, redenção, dilúvio e Noé, Babel, tá bom? Babel, Gênesis 11. Versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vou repetir. Vinde, vamos construir uma cidade, uma torre que toca o céu, para que o nosso nome seja conhecido e para que a gente nunca mais seja espalhado sobre a face da terra. Queridos, Deus deu uma ordem ao ser criado chamado homem, humano, né? Não homem macho, mas o homem humano. Essa ordem está lá em Gênesis 1, 28. Ele disse: sede fecundos,
multiplicai e enchei a terra. Foi ele mesmo que disse. Sujeitai a terra, dominai a terra, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja, seja o governante, o regente. Isso foi uma ordem dada a todo ser criado. Enchei a terra. Mais ou menos assim, não fique parado só no seu mundinho. Povoai, enchei, governai, estabeleça, ocupe, vá, ide. Essa palavra enchei tem a ver com expansão, expandir, ocupar um lugar, estabelecer algo. E a palavra dominar tem a ver com uma regência, né, Ellen? Gente, a Ellen é musicista, né? Toca violino. É isso? Esses dias vi um videozinho dela lá no Palácio das Artes. E podia tocar para nós, né, gente? O que vocês acham? Imagina um queima com... Vamos voltar. A ideia de Deus quando fez o ser humano e colocou ele na terra era essa, do regente, daquele que toca para que os demais observam e as coisas funcionem numa dinâmica como uma música. Ele usa essa palavra dominar e com esse senso de regência. Seja alguém que ocupe uma esfera da sociedade e a sua maneira de conduzir a vida vai ser uma regência para os demais. Os animais, seja um regente dos animais. E as plantas, seja um regente. Porém, vem a queda, né? Gênesis capítulo 3, nós caímos e fomos drasticamente afetados. O homem que vivia numa harmonia plena com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação, logo ele não tem mais capacidade relacional com nenhum desses ser em excelência. Ou seja, a Mari que a gente conhece hoje, a arquiteta, ela é muito joia, gente, muito capaz, excelente profissional. Porém, não é a melhor que ela pode ser, porque ela foi afetada pela queda. Foi drasticamente afetada pela queda. A percepção dela não é a mesma que ela teria. O potencial de QI, de inteligência, não é o mesmo, porque foi afetado. Nós falamos que a nossa capacidade de expansão também foi afetada. Nós, como seres humanos, perdemos essa volatilidade de ir, do id, essa coragem, essa ambição de desejar avançar, expandir. Há de saber que homens de início, ou pessoas que começam algo, é muito complexo. Não é tão simples começar coisas, certo? Não é fácil começar um relacionamento, é fácil, gente. A paixão dá uma ajudada, mas até você conhecer, se formar, e ver se aquela pessoa encaixa, não é simples. Não é isso? E formar uma família, um casamento, é fácil? Entende que há uma dificuldade para os inícios? Os inícios são mais tortuosos do que deveriam ser, né? Iniciação com a paternidade é fácil? Não é fácil. Trocar fralda de madrugada, né? Perdemos também essa voracidade de expansão. Perdemos essa gana de expansão com as características que Deus colocou em nós. Nós perdemos isso com a queda. Porém, Deus faz aliança com Noé, gente, e lá em Gênesis capítulo 9, sabe uma coisa que ele repete para Noé? Ele fala assim, olha, Gênesis 9:1, enchei a terra. Ele reafirma a aliança que ele tinha feita lá atrás e manda Noé encher a terra. Gênesis 9:1. Vamos lá. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, sejam fecundos, multipliquem e encher a terra. Alguém já disse que a única ordem de Deus que nós seguimos à risca foi essa, multiplique e enche a terra. Isso por causa do ato, né? Do porquê de multiplicar, do como multiplicar. Isso a gente sabe muito bem como fazer, não é isso? Então isso o homem cumpriu, mas a expansão territorial e influencial nós não conseguimos. Por exemplo,
Hoje Belo Horizonte tem 27, alguma coisa, quase 30% da sua capacidade de ser humano cristão evangélico. 30%. Belo Horizonte tem 30% cristão evangélico, sem o cristão católico, tá, pessoal? Cristão evangélico é 30% de Belo Horizonte. Porém, se você vai estudar os índices não estão caindo. Eles continuam os mesmos, de violência, de roubo, ou seja, estamos crescendo em números, mas não em influência, em expansão territorial. Isso é um problema com o nosso cristianismo. É uma necessidade de relevância, né? Bom, Deus então repete para Noé: sejam fecundos, multiplique, tenha filhos. E aí Noé obedece o que ele falou. Gênesis 10, do 8 ao 10. Gênesis 10, do 8 ao 10. Gênesis 10, 1, versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Nasceram os filhos depois do dilúvio. Versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí diz-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reinado, o reinado de Nimrod, foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Gente, descendência de Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Não é isso? Cã tem um filho chamado Cuxi, e Cuxi tem um filho chamado Nimrod, e Nimrod tem um plano. E o plano de Nimrod é Babel. Gênesis capítulo 11. Se você não entender Babel, você não vai entender o Pentecostes. Atos capítulo 2. É muito importante se você entender Babel para você entender o Novo Testamento. Essa habitação do Espírito Santo em nós. Aqui em Gênesis capítulo 11, que nós acabamos de ler, tem a história de um homem impetuoso, chamado Nimrod, que tem um plano, e eu quero explorar as características desse plano de Nimrod, e o que a gente chama de mentalidade de Nimrod. Quem foi Nimrod e qual é a mentalidade que influenciou a nossa humanidade, inclusive até hoje. Quem foi Nimrod? Pode passar. Aqui é o que eu acabei de falar. Pode ir. A primeira característica de Nimrod, no versículo 4, foi: vamos construir uma cidade cuja torre toque os céus. Construir nossa própria cidade, nossa própria torre, para que com as nossas próprias mãos a gente toque Deus. Olha que nível que chegou a mentalidade humana, pessoal. Uma torre que é capaz de tocar Deus. Lembra da história do João, do pé de feijão? Que ele planta um pé de feijão e o pé de feijão vai... Sabe de onde veio aquilo? Possivelmente de Babel. É o afã do ser humano em tocar Deus por si mesmo. É um movimento de religare, né, da religião. É quando a gente reconhece que dentro de nós há um desejo pelo eterno e a gente começa a buscar Deus. Só que tem um problema nisso. O problema de Nimrod foi o desejo de construir esse lugar físico e esse acesso que tocasse Deus e esse lugar onde Deus pudesse ser enjaulado para ele. Construir a nossa própria cidade, a gente toca Deus e nós governamos os demais. Porque eu já sou líder poderoso em Israel. E isso influenciou muito o nosso cristianismo. Por exemplo, eu converti ao cristianismo protestante oriundo do cristianismo romano, católico romano. No catolicismo romano tem
uma consciência mais elevada com relação aos templos. Ou seja, reconhece que o templo tem uma força diferente, por causa da consagração que foi feita, ou pela própria presença da divindade, como se a divindade pudesse ocupar algum lugar, né? Isso acontece em várias religiões, como por exemplo, os mormons. Quem já viu um templo de Mórmon? Já viu a construção de um templo mórmon? E na pontinha dela, ela tem uma agulha bem fininha assim. Para que vocês acham que vem daquilo? De onde vem essa ideia? É de tocar Deus com as nossas mãos. Tem esse senso de algo que nos leve a Deus. O problema para nós cristãos é que Deus não reside em templos, né, pessoal? É incapaz de qualquer jaula caber Deus. C.S. Lewis diz que o nosso Jesus é um leão indomável. Você nunca vai conseguir colocar ele dentro de uma jaula. E nós temos que ter essa plena consciência. Nossa cultura igrejeira, ela é muito templista ainda. Em geral, nós damos muito crédito para o templo. Tem comunidades que congregam, por exemplo, 70 mil pessoas, tem um templo para 6 mil e vários outros templos, e ainda assim deseja construir um templo para 30 mil. Será, pessoal, que a gente deveria investir tanto em templo? De onde vem isso? Esse afã humano de construir templos. Para que isso? Deus não reside em casas feitas por mãos humanas. A única casa que Ele habita é dentro de nós pelo Espírito Santo. Não tem como. Quando nós cantamos aqui assim, vem Deus, habita no nosso meio, é um convite, não é uma ordem. Porque Ele já habita dentro de nós e nós queremos extravasar esse desejo dEle habitar conosco, coletivamente, né? Deus não reside em templos. Outro dia alguém falou assim, não pastor, aquele templo lá arrumadinho, é seu? Eu falei, não, negativo. Vocês pagam aluguel? Sim, pagamos aluguel. E você compraria aquele templo? Eu falei, rapaz, para a gente gastar dinheiro com isso, Deus vai ter que bradar lá do alto. Tem que ser uma coisa assim, hiper, ultra, mega, porque o material humano da sobrevivência da igreja não é o templo. Somos a nossa capacidade de ser uma família coletiva. Isso não tem a ver com o templo. E nós não conseguimos tocar mais Deus aqui dentro do que na nossa casa. Não faz sentido. Tem um repórter da Itatiaia, esportista, que eu gosto muito. E todos os dias de manhã ele vai até o templo e faz a sua prece. E aí ele põe naquele negócio do Instagram, tipo assim, eu vim aqui buscar minha energia para o dia. Eu já me peguei algumas vezes o endereço, assim, para ir lá e sentar com ele e falar assim, deixa eu te explicar, essa energia, vir ao templo é ótimo, mas vir ao templo é um serviço coletivo, é uma devoção coletiva que é manifesta a Deus. Essa energia está dentro de você e você pode ter ela em qualquer lugar, cara, não é só no templo. Faça isso todo dia, acorda com isso, no seu quarto, na sua casa. Ela habita dentro de você já. Porque Deus não reside em templos feitos por mãos humanas. Isso está lá em Atos 17, né? Deus habita dentro de nós, Ele não reside em templos feitos por mãos humanas. Interessante que Pedro vai concordar com isso, 1 Pedro 2, 4. Vamos lá. Gente, eu digo que você vai em Roma para falar com Deus, faz uma romaria, e chega lá e procura Jesus para você ver aonde Ele está. A principal catedral de Roma chama como? Alguém sabe? Catedral de São Pedro. E a construção, o pilar principal da construção é Pedro. É a imagem de um Pedro em pé,
como o sustentáculo de todo o templo, e é gigantesco, como se ele fosse a pedra de esquina. Sabe por quê? Por causa de uma má interpretação daquele texto de Mateus 16. Eles entenderam que Pedro é a pedra, só que a pedra era Cristo. E construíram um templo gigante, com a quina do templo no formato do corpo de Pedro, e no fundo os restos mortais de Pedro. E olha o que o próprio Pedro falou, 1 Pedro 2,4. Chegando-vos para ele, ou seja, para o Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de obedecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Eu acho que Pedro deve rolar no túmulo, gente. Quando ele viu aquele templo lá, e o meu amigo foi lá e procurou o nome de Jesus em toda a cidade. Dentro do templo de São Pedro, né? Não há o nome de Jesus. Nada que lembre que Jesus um dia foi vivo. Apenas Pedro. E o próprio Pedro disse: não, nós somos raça eleita, nós somos casa de Deus. Você é pedra viva na construção dele. Ele é uma pedra e você é uma mini pedra na casa de Deus. Precisamos vencer, né, pessoal, a tentação de nos acomodarmos no templo. Eu gosto muito da devoção coletiva, é um serviço da igreja. A exposição evangelical, né, do evangelho, ela é um serviço da igreja, mas ela não é a totalidade da igreja. A igreja continua sendo nós. Não eu, nós. Pastor, então eu não preciso mais congregar em lugar nenhum, eu posso ficar na minha casa? Eu disse nós. Você nunca vai conseguir ser igreja sozinho. É nós. Você é a habitação do Espírito, parte da igreja, pedra de uma construção maior chamada Cristo, igreja. Existem esferas da sociedade que está aguardando exatamente você ser pedra viva na esfera, em qualquer esfera que você atua. Se você é um policial, militar, o desejo é que você seja essa pedra viva do Cristo nessa esfera, né? E não só habitar, entender que só dentro do templo é o lugar sagrado, mas a nossa vida é sagrada, porque Ele habita dentro de nós. A Ellen tocando no Palácio das Artes é tão sagrado quanto ela tocar aqui. Tão sagrado, porque o dom é único, a arte é única. Só que aqui ele tem um destino e lá ele pode ter o mesmo destino com um outro público. Não é isso? Primeira característica de Nimrod, que ficou muito disseminada na humanidade, é a consciência templista, que nós não queremos ser afetados por demais, né? Segunda característica que eu quero trabalhar de Nimrod é o que ele falou, pode passar. Tornemos célebre o nosso nome. Gente, cuidado com o culto à personalidade, né? Como a igreja gosta de fazer isso. Como a igreja gosta de fazer marketing de uma coisa que não existe. De informações que não são tão aquilo, mas parece. Então ele já faz. Autopromoção, né, pessoal? Sabe aquele negócio que demonstra demais? Sabe quando a gente se acha muito? Vem daí, ó. Nimrod já tinha essa característica. Você já percebeu que é você fazer uma coisa um pouquinho melhor do que o outro, que você já se acha? Não que você vai mostrar para todo mundo que se acha, mas aí você tem que dar um passinho daqui a pouco e lembrar assim, peraí, eu não sou tão bom assim, eu preciso aprender mais. E à medida que você reconhece que você é muito bom, você já caiu em si mesmo. Não é isso?
esse senso de autopromoção. Comunidade, por exemplo, eu conversei com a Ju, com os meninos da comunicação, nós somos muito tímidos, nós não fazemos propaganda, a gente coloca pouca coisa, não fica mandando aqueles negócios toda hora no Facebook. Temos até que melhorar em outros pontos. Tem pessoas que não nos conhecem e querem conhecer. Mas o temor de se promover algo que não existe é muito grande. Porque a maioria das pessoas estão promovendo coisas que não dão conta de satisfazer. A nossa vida estética virtual é a prova disso. Que dia que você já viu um casal postar uma foto do momento que eles acabaram de brigar? Não é isso? Só coloca do jantarzinho à luz de velas, do dia que está tudo bem, né? Do beijo em família, aí acaba, ô menino, vamos tirar selfie aqui, aí todo mundo ri, aí acaba, vai pra lá. Tipo, é uma paranoia de autoimagem, de autopromoção, de marketing, do que não é real. Nimrod já fazia isso. Vamos tornar o nosso nome célebre, conhecido em toda a terra, vamos ser bom, eu sou bom, né? E o Paulo lá em Romanos vai falar para nós, lembre-se, pela graça que você foi salvo. Digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém, pensa de si mesmo com moderação, vai com calma. Como se diz, né? Menos, bem menos. Sabe aquelas pregações que o cara acaba de falar, você acha que é mais um show do que uma pregação? Alguém tem que chegar para ele e falar, desce, volta, é pela graça que você está aí, meu amigo. Você foi salvo pela graça, tenha temor. Ele é o que tem que ser visto, não você. É ele, é a estratégia dele, é o que ele faz que tem que ser visto. Eu lembrei também ontem, preparando isso, lá em Mateus 16, Jesus conta para os discípulos a primeira vez como ele seria morto. Mateus 16, Jesus fala, vou ser morto. Aí os discípulos estão perto, desse jeito. Aí passa daqui a pouco, no mesmo capítulo, ele fala de novo, vou ser morto com a morte de cruz, desse jeito. Quando ele vira as costas, no capítulo 18, versículo 1, sabe qual é a primeira pergunta dos discípulos, Pedro, Tiago e João? Quem de nós será o maior? Cara, estamos juntos? Jesus está lá, gente, fisicamente com eles, fazendo o que não era só lero-lero, né? Fazia o que devia fazer. Sinais, maravilhas, dá poder para ele. A Lídia de ontem não curava, a Lídia de hoje cura. Por quê? Porque o Cristo concedeu a ela. Olha isso. Aí o Cristo vira as costas, fala para ela que vai morrer, e a primeira pergunta é, depois que ele foi embora, quem será o primeiro? E não é assim que funciona? No seu trabalho, você entra hoje no seu trabalho, a primeira pergunta é, quem que é o chefe? Quem que manda? Aí você olha para cima e fala, quem sabe um dia eu chego lá. Essa tendência do primeiro lugar, Nimrod, cara. Tornar seu nome conhecido. Para que isso? O que importa, de fato, é que ele cresça. E é interessante o contexto desse capítulo 3 de João, que a história diz que João está pregando, né, que viria o Jesus, e Jesus vem. E aí quando Jesus chega para ser batizado por João, João fala, não, o senhor eu não posso. Eu não sou digno nem de desatar sua sandália. Aí Jesus fala o que para ele? Deixa para que se cumpra o que foi falado pelo profeta. Aí João batiza Jesus. Quando ele batiza, desce a pomba, né? Jesus fica de um lado, vem algumas pessoas, e ele começa a fazer seu ministério e batizar de um lado, e os discípulos de João e João do outro lado. Alguns discípulos de João chegam para João do outro lado, correndo e fala, João, você viu? O Jesus que você acabou de batizar, agora está batizando, ele está se achando, João. Ele está se achando já, você acredita, João?
intriga, né? Cisma. Sabe aqueles amizades que falam, você acredita que aquela pessoa falou aquilo de você? Foi isso. João, você acredita que o Jesus já está se achando e está batizando? Aí João fala assim, deixa eu te explicar. Tudo que eu fiz até hoje era para ver isso. Eu não sou digno. E a saber, o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Se ele está fazendo isso, é porque do céu foi dado direito para ele. E quer saber de uma coisa? Convém que ele cresça e o meu ministério diminua. Convém que a vida dele cresça, ele batize todo mundo, e eu, ele não sabia, profeticamente falando, morra, né? Eu diminua. Gente, é muito triste quando Deus tendenciosamente começa a amassar um ser humano para ele voltar para o lugar dele. Isso acontece. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, né? E a palavra resistir, depois você pode olhar, tem a ver com uma prensa. Sabe aquela pessoa altiva? O próprio Deus, ele não tolera, ele tem resistência. E a palavra resistência é as próprias circunstâncias da vida. E eu vou cooperar para que você seja amassado e volte a uma condição. Qual que é a condição? Servo, filho, obediente a Deus, consciente que Ele é, e nós somos quase nada, somos apenas filho. Isso coloca a gente no lugar, viu, pessoal? Esse senso de pequenez nos aperta e nos coloca num lugar de carentes, carentes da graça de Deus, carentes do perdão de Deus, carentes do amor de Deus. Eu fico triste quando vejo pessoas falando em nome de Deus e fazendo coisas que nem o Deus, o nosso Cristo, fez, no sentido impositivo sobre outras pessoas. Não precisa disso. Não é uma construção piramidal o reino de Deus. Apóstolo, não é isso? A gente já pensa assim, apóstolo, pai apóstolo, vó apóstola, sei lá, e depois o pastor tal, titular, e depois o auxiliar, depois o tal, as cadeiras no fundo, né? Porque as cadeiras ficam os mais santos, aí as esposas do mais santo não podem ficar com ele, porque ele está em um momento de santidade dentro do templo, então elas têm que ficar aqui, longe do filho, longe da família. Nós precisamos inverter esse jogo, pessoal. E como que a gente inverte esse jogo? Uma consciência que é pela graça que fomos salvos. Bem menos. Bem menos. Convém que ele cresça, o nome dele cresça, e que o meu diminua. A terceira característica de Nimrod, pode passar, é que a gente não seja espalhado por toda a terra. Pessoal, muita atenção, por favor. Olha o que Nimrod pensou. Vamos construir uma torre, vamos tocar Deus pela nossa própria mão. Vamos fazer o nosso nome conhecido por toda a terra, porque nós conseguimos tocar Deus, não é isso? E a gente nunca mais precisa ir para lugar nenhum. Mora todo mundo aqui, eu gosto de você, você gosta de mim, e a gente faz churrasco todo dia, você leva meu filho para a escola, eu levo o seu amanhã, e está tudo certo. Só que a ordem divina não era essa. A ordem divina era: enchei a terra, dominai, avance, ocupe. E é aqui, pessoal, em Nimrod, que nasce o grande problema de se estabelecer relacionamentos apenas por afinidade. Esse é um problema. Sabe aquela historinha? Meu santo não bate com esse, mas com esse aqui meu santo bate. Toda iniciativa de relacionamento fundamentada apenas na afinidade, um dia pode se tornar Babel. Um dia pode dar problema. Por quê? Porque não é um pacto. É até o momento que aquela pessoa não passa aquela linha do que você pensa.
todo vínculo que se fundamenta essencialmente por afinidade, uma hora está fadado ao fracasso. Porque relacionamento não verdadeiro, principalmente, não se fundamenta só em afinidade. Eu tenho afinidade demais com a minha esposa. Porém, não é toda hora. E nem por isso eu desisto dela. Certo? O que fundamenta a nossa estrutura como ser humano relacional não pode ser a afinidade. O que eles queriam é, não, vamos construir, fica todo mundo aqui, né? A Pão da Vida, que é a melhor igreja de Belo Horizonte, vamos ficar todo mundo aqui. Nananina, não. Nossa, aquele pastor, hoje ele me cumprimentou, hoje foi bom. Ontem ele não me cumprimentou, hoje foi ruim. Não, eu cheguei lá, ninguém me deu bom dia. O fulano chegou e olha lá, todo mundo foi em cima dele. São coisas que tornam Babel. E o que é Babel? Misturado, confuso. Ambientes se tornam vulneráveis. Por quê? Porque pessoas começam a não entender mais a linguagem da outra. Não foi isso que Deus fez? Hoje eu me dou bem com a Mara. Amanhã ela tinge o cabelo de vermelho e eu olho, peraí. Aí não. Ou ela faz um Rastafari. E eu falo, não, Rastafari não. Não é assim que a gente é? Ela põe uma... Aí a outra hoje não teve um dia legal. E na hora do café ela não te serviu o café. E por acaso eu acho que ela está com raiva de mim. E amanhã vocês estão com cisma. E depois de amanhã discórdia. E depois de amanhã se rompe o relacionamento. É ou não é assim, pessoal? Babel significa misturado, confuso. Lembra quando Paulo vai celebrar a ceia? 1 Coríntios capítulo 11, ele começa a falar no versículo 18 assim, olha, em muitas coisas eu louvo vocês, mas uma eu não louvo, que entre vós eu fiquei sabendo que há intrigas, divisões, cismas. Quando você vai pesquisar cismas, sabe o que é? Relacionamento destruído por causa do excesso de afinidade. Não quer dizer que você não tenha mais afinidade com uma pessoa e menos com outra, não necessariamente, mas isso não é o pacto fundante da relação, não pode ser. Não, eu gosto tanto dessa pessoa, me dou tão bem com ela, mas com fulano eu já não gosto, não vou com a cara dele. Não é por aí, pessoal. Já dizia uma pregadora dos Estados Unidos que parece que estamos sentindo ou não sentindo o tempo todo. Como cristãos, em vez de nos concentrarmos no que sentimos, temos que nos concentrar no que cremos. Porque é isso que nos uniu. Não quer dizer que eu posso ficar maltratando as pessoas, mas não quer dizer também que o nosso relacionamento tem que ser estético. Você tem que ficar lambendo, a Lídia tem que ficar lambendo a amizade da Priscila. Pelo amor de Deus, seja minha amiga, para ela continuar a ser amiga. Não é por aí. É um pacto. É porque Deus falou. Existe, pessoal, uma unidade do Espírito proposta a nós, lá em João 17, 20. O próprio Espírito habitou em nós e nos fez um. Nos tornou um. Isso não é algo que vai ser. Nos tornou. Ou seja, nós somos um. O problema é a gente aprender a lidar com como somos. Somos uma só igreja. Mas como assim? Somos uma só família, mas como assim? É isso que está escrito. Ele nos tornou um. E agora a gente precisa materializar essa expressão para que todos vejam que Cristo habita em nós. João 17. Concluindo, qual que é a resposta de Deus para o plano desse homem? Repetindo o plano, uma torre que toca o céu. Com a sua própria mão. Tocar Deus, impossível. Se Ele não quiser te tocar, esquece. Nada que você pode fazer mexe o trono de Deus. Nada. Sabe, chorar, rolar, tarará, lá, nada. É se Ele quiser, Ele vem. Né? E manifesta a presença, porque Ele já habita. Tocar uma torre que toca o céu, para fazer o nosso nome conhecido, para que a gente não seja espalhado e continue aqui, lelé, funcionando bem. Qual é a resposta de Deus para Nimrod? Gênesis 11, 5.
Estamos juntos? Gênesis 11, 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De sorte que o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A ordem de Deus não era expansão, não era encher a terra, não era povoar. Por que eles queriam ficar só num lugar? Deus desceu, confundiu as línguas. Muito importante você entender isso. Existia até esse momento uma só língua. Todos se entendiam. Tipo, uma afinidade. Nossa, você me entende, eu te entendo, né? Que legal. Quando é baseado só nisso, Deus desceu e confundiu a língua. Gente, teologicamente, é aqui em Gênesis 11 que tem o registro do início das nações, da nations. Por que nação nasce em Gênesis 11? Por causa da linguagem. Um povo começa a não entender o outro, eles começam a se agrupar por linguagem. Eu entendo o que você falou, então a gente é um povo. Você entende o que o outro falou, é um povo. E nasce o conceito de nação, ou de nações. Por que Deus deu essa resposta para Nimrod e não deixou Nimrod acabar? A Bíblia diz, acabar seu plano, né? A Bíblia diz que se ele conseguisse fazer isso, ele não teria mais limite. E Deus, lembra que eu falei que Deus tem um limite de maldade que Deus suporta e outro que ele já não suporta? Pouco tempo antes ele já tinha feito um juízo com Noé. Agora ele está fazendo outro juízo com a humanidade. Segregando para que obedeça o que ele falou. A resposta de Deus para Nimrod: vamos dispersar o povo. Existe ainda, pessoal, uma ordem sobre nós como igreja e como cristãos: ir, ocupar, expandir, estabelecer. O templo não é morada, é passagem. Toda vez que o povo de Deus utilizava o templo, tinha essa consciência de empoderamento coletivo para um avanço. Avanço onde? É só fazer missões no Haiti que é um avanço da igreja? Não. Quando você ajusta a sua maneira de viver no cotidiano, com a sua família, em todas as esferas da sociedade que você está inserido, é um avanço, um ir. É uma consciência de expansão, de ocupação, com novos valores. Por exemplo, vou construir um prédio, e aí eu tenho sócios, e eu peço um projeto para uma arquiteta, e esse projeto eu quero um caixa 2. Para mim, eu sou um dos acionistas. Aí você chega para o arquiteto e fala assim: quanto que é o projeto? 50 mil. Aí você vai falar: ó, eu vou fazer um recibo de 100 e vou te dar 70. E você me passa 30. Pode ser? Não, está aprovado. Pode deixar comigo que lá eu cuido. Acontece isso, Mário? As propostas é mais ou menos, né? Quando você fala para essa pessoa assim: não, não faço. Por que você não faz? Porque eu obedeço valores, princípios. E não é certo. Quando isso acontece, pessoal, e a pessoa contempla isso, é uma ocupação do valor e do princípio divino naquela esfera da sociedade. Isso é reino de Deus sendo sinalizado, estabilizado. O nosso id continua sendo uma ordem imutável. Vá. Lembra de Mateus 28, 19? Ide por todo o mundo. Mundo ali é nations, nação, esferas, governo. Ide, vá. Fernando, seja o melhor
que você pode ser em todas as esferas que você está envolvido. Vá! E uma das esferas também é a evangelização, né? É ir para evangelizar outros povos. Também faz parte do ir. Ide é um gerúndio. Na Bíblia, ide é um gerúndio. É indo. À medida que a Ana é uma médica cristã, ela estabelece o reino de Deus. Não é uma ação única, mas é uma maneira de se tornar, de fazer o que ela tem para fazer. Entende? Não é um fato, mas é um processo construtivo. Indo, eu manifesto o reino de Deus. Não é missões, não é algo que a gente faz, é algo que a gente é. Ou a gente é uma carta a ser lida, uma carta viva, ou a gente não é. Eu tive na Jocum 2 semanas atrás, né? E Jocum é muito interessante, é um público bem mais jovem, todo mundo com sangue no olho para fazer missões no mundo inteiro. A Jocum é internacional, então tem esse afã internacional também. Nossa, eu quero fazer missões em tal lugar, eu vim aqui para estudar, eu quero ir. Aí você chega para a pessoa e fala assim, mas o que você já faz? Não, eu vim para me começar a fazer quando eu chegar lá. Eu vim estudar. Não, tá bom, deixa eu vou repetir para você. Você está falando para mim, você vai pegar um avião, encher uma mala e chegar num lugar para fazer algo em nome de Deus. Eu estou te fazendo uma pergunta. O que você já faz? Porque o que você vai fazer lá não pode ser diferente do que você já é. Não é uma passagem de avião e uma mala que vai fazer de você missionário. É quem você é. Entende esse conceito de missões? A pessoa fala assim, David, eu quero ganhar todas as prostitutas da Guaicurus para Jesus. Por isso, eu vou fazer Jocum e vou começar a ir com o pessoal da Jocum lá. Que legal! Mas alguma vez você já passou lá na porta e aquilo queimou no seu coração assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para essas mulheres, não é possível elas se manterem presas, aprisionadas. Você já começou a estudar na sua casa o porquê que há o movimento cultual ao sexo? Estuda Belo Horizonte, estuda por que ela está ali. A Hilda Furacão, né, lembra da minissérie? Contou essa história de como começou os bordéis em Belo Horizonte. Estuda isso. Você não precisa de um seminário para você começar a se envolver com uma causa. O seminário é só mais um empurrão para você ir. Mas se você já não for, o ir nunca vai ser parte de você. Aí eu preciso ser do ministério tal para fazer isso. Cara, esquece isso. Ou você é e faz, ou você não é. E não faz. C.S. Lewis, de novo, né? Pensava que seguíamos caminhos já prontos, mas esses caminhos não usar, o nosso ir faz o caminho. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Estamos orando e pensando muito em pessoas à frente do seu tempo. Eu sei que isso talvez não é um assunto para o domingo, mas eu tenho orado para Deus nos confiar pessoas como Noé. Pessoas que a mente, a inteligência humana estão à frente do que está acontecendo. E essas pessoas vão ter capacidade geracional de estabelecer características de Deus na Terra que vai sinalizar valores que nunca antes foram vistos. Estamos orando por isso. Uma das características para esse tipo de gente é não esperar a porta abrir. Esse tipo de gente chuta a porta, filho. Dá soco na porta até a porta abrir. Sabe? Eu vou bater até você abrir, porque eu insisto, eu tenho muita convicção que é isso. Eu luto por isso. Eu me redesenho, eu me redefino. Eu tenho uma ânsia para alcançar o reino de Deus nisso. São pessoas que se esforçam. Feche parêntese. Atos 1:8. Atos 1:8, eu já estou concluindo. Estamos juntos?
Quem deseja ver coisas que nunca viu, ouvir coisas que nunca ouviu e receber no coração coisas que nenhum homem antes recebeu? Quantos querem? Já dizia aqueles caras, né? Quantos querem? Quantos querem? Atos 1:8. A promessa, né, gente? Maravilhosa promessa para nós, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e os confins da terra. A palavra poder aqui tem a ver com dunamis, poder do alto, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. É uma pessoa que se desenvolve poder no sentido geracional. Eu consigo exercer poder. Deus nos prometendo poder vindo do alto, uma ocupação de poder. Deixa eu expor mais uma irmã aqui. Tem realidades que nós já nos envolvemos, que hoje a gente não consegue mais envolver, porque a gente não tem mais poder. É uma contagia a outra. Tem coisas que a gente não consegue mais resolver. Por quê? Porque a gente não tem mais poder. Há um tempo atrás, fazer um evangelismo na praça servia. Hoje, quando a gente vai fazer um evangelismo e alguém chega e fala assim: tá bom, eu aceito Jesus que você está falando, mas eu estou com fome, preciso tomar um banho, preciso ser acolhido, preciso ter uma família, o que você pode me ajudar? Qual que é a resposta que a gente pode dar? E alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu quero muito evangelizar. Eu falei: quer? E qual é a segunda resposta? Porque se essa pessoa aceitar o Jesus que você está oferecendo, meu amigo, você tem serviço. E você vai fazer o que por ela? Você vai falar: Deus te ajude? Sabe aonde vai o nome de Deus? Porque amanhã ela está com fome de novo. Então, não começa não. Ou então procura gente que dá conta. Pastor, eu vou pregar sobre adoção. Ah, vai? Que legal. Mas fica preparado, viu? Porque órfão vai bater na sua porta, bater campainha na sua porta e vai falar: é aí mesmo que mora o fulano de tal que fala que Deus amou todos e nos fez filho? Pois é, eu preciso de uma família. É aí que mora? Uma história contada para nós do Samuel Jacuto, na Argentina. A Argentina, em 1950, 60, experimentou algo de Deus que nós testemunhamos como um avivamento muito peculiar. A Argentina é um lugar muito especial, gente. Quem não foi, pode passar uns dias lá com a esposa e aproveitar para orar lá, que Deus tem grandes planos para aquela cidade. Mas na Argentina, eles experimentaram coisas desse nível. Tem jornais catalogados, né? Conta essa história. Um grupo de irmãos oravam, intercediam por cidades, se movimentavam na cidade, e chegaram a ponto de orar por regiões e demarcar regiões para que chovesse. E quando choveu, chovia só dentro da região demarcada. Quem nos conhece sabe que a gente não é muito de invencionar as coisas. A gente viu reportagens com esses testemunhos. E uma das coisas que esse Samuel Jacuto fez, ele tinha uma equipe de liderados, pessoas que congregavam com ele, e eles começaram a pregar sobre adoção, orfandade e tal. E aí, meu amigo, chegou um dia, acabou o culto, um culto abençoado, todo mundo entendeu a parada da adoção, da orfandade, pegou na mão daqueles cristãos, aqueles amigos que congregavam juntos, e falou o seguinte: agora nós vamos para o segundo tempo do culto. Qual é o segundo tempo? Eu peguei uma relação nos abrigos, de alguns abrigos, e de algumas casas onde tem família, mas não tem estrutura familiar.
nós precisamos ir lá. E pegou na mão dessas pessoas e foi lá. E quem contou para nós foi uma das pessoas que foram confrontadas a esse nível. Levadas até uma casa onde tinha 2 crianças órfãos e 2 cuidadoras. Quando as cuidadoras abriram o portão, o Samuel olhou para esse casal e olhou para eles e falou assim: olá, boa tarde, tudo bom? A senhora, qual é o seu nome? Falou o nome. E essas crianças? Ah, essa é a criança tal e tal, que eram as órfãs. Pois é, esse aqui é o fulano e essa aqui é a fulana. Eles são cristãos. Ok? Eu vou deixar vocês conversarem. E saiu. Essa percepção, pessoal, que o Evangelho precisa de ortopraxia, de densidade vivencial, de estrutura, não é só uma dinâmica contemplativa, é algo conciso, palpável, visto. Não somente nessa área, mas em todas as áreas. Comprar e vender, estabelecer relacionamentos, enfim. E aí sim nós seremos um mártir. O que é um mártir? Um testemunha. A palavra testemunha é marturios, de onde vem a palavra martírios. E martírio é o quê? Logo, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim, ou seja, eu morri. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Marturios. Eu me torno testemunha do Evangelho quando eu consigo minimizar, pressionar quem eu sou e maximizar quem Cristo é em mim. Encerrando, o nome Nimrod significa rebelde. Ah, ele ali, ó. Cara forte. Olha muito não, Rebeca. O cara é forte, poderoso. O Egito fala que o cara é poderosíssimo. O primeiro líder sobre o povo, muito respeitado, muito poderoso. Líder de Babel. O nome Nimrod, no original, significa rebelde, aquele que se rebela. E lá em 1 Samuel 15, 23, fala que rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E o que é o feiticeiro, gente? Feiticeiro é aquele que tenta descobrir formas de tocar Deus, ou tocar forças da divindade, e utilizar essa força da divindade em seu favor. Não é isso? Quando um feiticeiro diz, traga o seu amor em 3 dias, ele significa que o que ele tem? Ele tem algum poder que ele descobriu de alguma entidade espiritual e que ele manipula essa identidade espiritual, demônios, né? Entendemos assim, espíritos maus, espíritos caídos, e ele faz com que esses espíritos trabalhem para ele. Isso é feitiçaria. O que é um feiticeiro? Um pai de santo, né? Que descobre como que funciona a dinâmica onde a divindade habita e operacionaliza aquilo em seu favor para ganhar dinheiro, para manipular pessoas, tá certo? Isso é um feiticeiro. O que Nimrod queria fazer? Gente, isso é o símbolo da pretensão humana de ocupar e alcançar o lugar dos deuses, que nada mais é descobrir esses segredos, esses poderes, essas forças, essas realidades da dimensão espiritual e usar a nosso favor. E é interessante que feitiçaria não é apenas uma expressão pagã, não, viu, pessoal? Feitiçaria é um espírito, porque pode ter muito cristão feiticeiro, que acha que pode dobrar Deus e fazer com Deus de gatinho, de fazer Deus fazer o que Ele quer. Muito cristão achando que pode manipular o mistério de Deus com seu jejum, com a sua oração, com seus sacrifícios, com sua autoflagelação, com subir a escada de joelho, com a sua novena, com a sua campanha de 7 dias. Deus não pode ser manipulado por nada, nem por ninguém. A Bíblia diz que a única coisa que dobra Deus é um coração contrito.
Uau! Sabe o que é um coração contrito? Um coração em pedaços. Sabe quando você vai levar a sua filha, seu filho para o hospital e ele está mal e está correndo risco e seu coração está em pedaços? Deus pode. Sabe quando você perde aquela pessoa que você ama muito e seu coração vai em pedaços? Isso dobra a Deus. Pastor, então não tem que orar, não tem que jejuar, não tem que fazer sacrifícios? Bom, tudo isso é interessante, mas é interessante para mudar você, não para mudar Deus. A sua oração faz você ser mais próximo dele, e você vai conhecer ele, porque ele está perto de nós. O seu jejum te aproxima a sensibilidade para conhecê-lo ainda mais, mas não muda Deus. Vamos dar uma ordem e Deus vai operar. Que isso? Quem sou eu para falar que Deus vai operar? Se Ele não quiser operar, o que eu posso falar é: Deus, se for da Tua vontade, opera em nós. Olha isso. Trocando em miúdos, o convite do cristão é para descer, viu, pessoal? É serviço, é hombridade, é feminilidade. Nimrod se rebela em não obedecer à ordem de avançar sobre a terra. Seremos tidos como rebelde se não avançarmos na missão individual de cada um. Cada um aqui tem uma missão. Pastor, eu não sou missionário. Quem falou que não? Quer ter uma família? Que bom, que baita missão. E se ainda assim você conseguir pregar no Haiti, muito bom. Foz do Iguaçu, né? Uma das cidades mais ocupadas pelo Islã hoje, tenebroso lá. Um amigo nosso, casal, foi fazer missões lá, pregar o evangelho, e conta que em casa, o bebedouro de água, sabe aqueles garrafões de água mineral? Que ele chegava de madrugada e acordava, né, amor? E ia olhar, o garrafão estava descendo, a água. E o barulho de a água descendo mesmo, como se estivesse vazando a água. Alguém estava bebendo água. E é várias histórias assim de paganismo mesmo. Não sei se você sabe, em Foz do Iguaçu existe a escola do concessionalismo, financiada pelos mais inteligentes da nossa cadeira, né? Jô Soares. Falou que a galera é igual Harry Potter, filho. Atravessa a porta, umas coisas do paganismo em último nível. Porque os caras estão estudando. 400 alunos essa escola. Por que lá já é 30 e poucos % ocupada pelo Islã? Das maiores, como é que chama? Mesquitas que tem em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque eles leram profeticamente o Brasil e viu que lá é um lugar de muitas águas. E onde há muitas águas, há poder. E onde há poder, há manipulação de pessoas. Onde há água, há vida. E eles provêm de vida. A saber, qual que é a política expansionista do Islã? Multiplicar, ter filho. E qual que era a ordem divina? Multiplicação. Estender sobre a terra. Aí nós cristãos estamos pensando como? Não, filho, mas de jeito nenhum. Você está doido, é porque você não é mulher, você não sabe como é que é. Não é assim? E o Islã pensa como? 8, 5, 10. Por quê? Porque eles vão ocupar a terra. A França vai ser ocupada pelo Estado Islâmico, se já não está totalmente, mas será ocupada totalmente com certeza. Por quê? Por causa da política expansionista de multiplicação. E a gente vai ter que sentar e falar assim: temos um presidente islã e se for um extremista nós estamos ferrados. Se for um jihadista, né, que nem todo islã é negativo, ou seja, tem uma linhagem dentro que dissemina a morte, o extremismo islâmico. Fazendo essa ressalva, não coloque todo islamista na mesma peneira. Tem pessoas com muitas boas características, mesmo seguindo Maomé. Alguns deles mais conscientes do que estão fazendo do que muitos cristãos. Agora, o perigo são os jihadistas, né, os extremistas. Esse sim é um perigo. Fechando,
O que isso aí tem a ver com a igreja? Tudo a ver. Porque existia uma profecia lá em Joel 2:28, falando que o Espírito de Deus habitaria sobre toda a carne, um belo dia. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos que ele mesmo prometeu que um dia enviaria poder do alto, dunamis, e nós seríamos testemunha, certo? Em Atos capítulo 2 se cumpre o que Joel prometeu, se cumpre o que Jesus prometeu, em João 16, 17, e se cumpre o que Atos 1:8 prometeu, com o Pentecostes. O que é o Pentecostes, pessoal? Vamos refazer a cena. Cristo morreu ontem, tá bom? Anteontem. Hoje, o temor entre os cristãos está muito grande. Jesus está sendo procurado, não tem sido encontrado mais. Pessoas têm sido decapitadas por falar que era cristã, tá bom? Leões estão comendo cristãos em praça pública e cristãos estão virando tocha humana. Isso antes de Pentecostes. Os irmãos se reúnem para orar, começam a pedir do alto poder, como ela está pedindo. Está vendo? Pode deixar. É isso mesmo. Trabalhando junto, né? Pede. Pede assim, ó, do alto. Os cristãos estão pedindo poder do alto. Eu falei alto, ela... Os cristãos estão pedindo coisas do alto, estão pedindo poder do alto, só que eles estão sendo mortos, eles se unem para orar, e algo acontece. Atos 2 vai dizer que línguas como de fogo começam a pousar sobre esses irmãos, e eles começam a ser batizados com o Espírito Santo de uma forma como nunca antes. O Espírito Santo começa a ser manifesto sobre toda a carne, não só sobre alguns, como era no Antigo Testamento. E ele manifestando sobre toda a carne, começa a se manifestar outras línguas. Que língua é essa? Línguas estranhas, mas que são perceptíveis uns aos outros. Gente, Atos capítulo 2 é uma Babel invertida. Porque lá em Babel, pode passar, foi uma cidade edificada por homens. Atos capítulo 2 é uma Jerusalém, uma nova Jerusalém sendo ocupada por Deus, edificada, construída por Deus. Em Gênesis 11, o povo tenta alcançar o céu. Em Atos capítulo 2, esse Deus do céu começa a tocar os homens. Em Gênesis capítulo 11, o idioma era um só e ele passa a ser confundido. Em Atos capítulo 2, os idiomas são vários, mas eles se entendem numa só linguagem espiritual. Em Gênesis 11, o povo é disperso. Em Atos capítulo 2, vários povos se unem agora num só dialeto, o dialeto celestial, e se forma-se a igreja. É aí que nasce a igreja. A igreja nasce onde? No Pentecostes, em Atos capítulo 2, com uma Babel invertida. Em Babel, o homem tentou tocar e não conseguiu. Deus resolve o problema. Ele vem tocar o ser humano. Em Babel, eles queriam ter um dialeto só para dominar o mundo. Agora não, existem várias nações, mas com um ponto em comum. Diz a história que um orava numa língua, a Raide orava em outra língua, o outro orava em outra língua, e eles se compreendiam na língua materna. Olha que loucura. Em Gênesis 11, o povo é disperso. Em Atos capítulo 2, o povo é edificado e nasce a igreja. Vários povos com uma mesma linguagem. O reino de Deus chegou. E esse é Jesus, o Nazaré. Encerro com Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse 5, 1. Vê se isso aqui não te dá um senso de esperança, cara. Amém. 5:1. Upgrade.
Apocalipse 5:1. Lembra daquela historinha que eu já contei? Temos provas bíblicas, olha para mim, que tudo isso aqui aconteceu. Historicamente falando, isso aqui aconteceu, sim ou não? Foi achado há pouco tempo os papiros de Qumran, né? Qumran, onde provam a inerrância de Gênesis, por exemplo, de outros livros canônicos, que comprovam a inerrância da Bíblia. Isso agora. Então, isso aqui nós temos certeza que aconteceu, não é dúvida. Existem provas históricas, geográficas, científicas, que isso aqui aconteceu. Se você tiver condição, veja um documentário que chama Êxodo Codificado, no Netflix. É ótimo. Você vai ver os relatos, por exemplo, do tempo de Moisés, da libertação do povo do Egito, da lei. Você vai ver as provas que nós temos disso. É muito legal. Muito bom. Pergunta: se tudo isso aqui aconteceu, a gente deve ter muita dúvida que isso aqui vai acontecer? Atos 5, 10. De 1 a 10. Apocalipse 5, de 1 a 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Davi, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e Deus enviado por toda a terra. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque você foi morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo e nação. E para o nosso Deus constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que promessa! O Cristo se tornou a esperança viva da igreja. Ele vai reinar sobre toda a terra. E nós, sacerdotes, reinaremos com ele. Pode ir. Eu não sei se isso te inspira muito, mas pensar num reino eterno, onde você reinará eternamente com o próprio Cristo, junto com ele. Sabe quando você tem um professor bom, que você manda uma mensagem num feriado para ele e ele te responde? Está com dúvida em algo e ele faz questão de te ensinar um valor, um princípio, e você fica assim: puxa, obrigado, Deus, por esse ensino. Não é assim? Essa pessoa é tão boa para mim. Agora imagina você habitando com o tutor de todo mundo, de toda a criação, levantando de manhã e falando: bom dia, o que o senhor quer que eu faça hoje? E ele ali do lado para te ensinar. Ah não, vamos caminhar no jardim hoje.
Vamos falar da sua história lá na terra. Vamos falar um pouco do que você viveu lá, né? Foi tão bom. Lembra aquele dia que vocês estavam lá na igreja, pensando como seria aqui? E hoje a gente está aqui, né? Então, Jesus, um dia lá o pastor falou que eu ia ter que reinar contigo, te servir. Como é que faz isso? O que o Senhor quer que eu faça? E ele vai olhar e falar assim: continua aqui, continua vivo aqui comigo, me sentindo e eu te sentindo como uma só família, sendo filho. Só isso. Mas eu não preciso. Calma, aproveite. Isso é vida, vida que você nunca teve. Respira. Isso é o reino dos céus, a eternidade. E sabe o que é lindo? A possibilidade de nos encontrarmos com pessoas que já foram. Quem disse que não teremos outra chance? Quem disse que o reino não é um lugar de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance? Se você deseja habitar esse lugar, eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Talvez os seus dias tenham sido de sofrer aqui, mas chegará um dia que toda a carne experimentará alegria, esperança viva. Talvez você é um profissional frustrado, mas no reino de Deus não haverá frustração. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por, em especial, nos incluir no seu plano eterno. Obrigado pela vida eterna proposta a nós, que é a nossa viva esperança. Tua palavra diz que um homem que ambiciona apenas coisas dessa vida, ele é o pior dos miseráveis. E hoje nós podemos ter paz. Temos paz porque hoje não é o fim. O fim será o eterno. E habitar eternamente contigo. Isso é o nosso fim. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude e não nos permita vivenciar pecados que nos privem dessa vida eterna. Que a avareza não nos tire da vida eterna, que a ganância não nos tire da vida eterna, que a impureza não nos tire da vida eterna, que os roubadores, que os ladrões se arrependam e habite a vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Pai, eu abençoo os meus irmãos, para que cheios de poder, cheios de dunamis, eles sejam enviados a todas as esferas da sociedade, para viver como nunca antes e fazer o teu reino conhecido em toda a terra. Obrigado pelo serviço de todos que cooperaram para essa manhã acontecer. Recompense cada um deles com herança eterna. Obrigado, Pai, por manter a nossa sobriedade. E, por favor, continue conosco nesse domingo, com a nossa família, que seja um tempo agradável.
de descanso, de Shabat, de Shalom para todos nós. Em nome de Jesus. Amém?